Vai aparecer quando tá ao vivo, né? Isso. A gente acompanha. Ao vivo. Bom dia a todos. Bom dia, Eliane. Bom Tudo dia, bem? Joana, tudo Tudo ótimo. jóia? Primeiramente, obrigada por ter aceito o nosso convite, Eliane, para estar hoje fazendo esse bate-papo conosco aqui no SIC, Centro da Indústria e Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, né? A Eliane que já fez parte da vida de muitas pessoas aqui em nossa cidade, né? E que alçou novos voos indo morar na Europa, né, Eliane? Então, a Eliane que é professora internacional, consultora de negócios, mestre em administração, criadora do programa Wake Be Make, que é um método de inovação que leva em consideração a emoção das pessoas, a emoção das equipes, né, Eliane? É nossa convidada para falar um pouco sobre a inovação na prática através do engajamento das pessoas. Então, Eliane, para a gente começar esse bate-papo, aquecendo a nossa conversa, eu queria que tu pudesse comentar um pouquinho da tua experiência vivenciada lá na Europa, nesse momento tão diferenciado, tão importante e de mudanças para todo mundo. Então, muito bom dia, Eliane, bem-vinda. Muito bom dia, Jana. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer para mim estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouco das vivências que eu venho tendo agora nesses últimos meses, né? E como a Jana falou, eu moro na Europa hoje, eu estou aqui em Bento agora, até quinta-feira eu estou retornando, mas eu acompanhei esse início de pandemia na Itália em fevereiro, no final de fevereiro. Eu tomei conhecimento realmente do que vinha acontecendo em 26 de fevereiro, e foi a partir daí que eu comecei a observar, né, uma mudança já no comércio local, no turismo. A cidade onde eu morava era Roma, então uma diminuição de equipes, uma mudança no formato de entregas, então tudo isso já aconteceu. No final de fevereiro iniciou essa mudança. E em 6 de março eu fui para a França. Então a gente se mudou para Paris e eu também pude acompanhar esse movimento de início de pandemia até o final de abril em Paris. Então isso me trouxe uma série de insights e depois a gente veio aqui para o Brasil, né, por questões realmente de o lockdown deixou tudo fechado, nós estávamos mobiliando a nossa casa, então eu pude acompanhar muito, inclusive, das empresas, do comércio, e é também um pouco do que eu vou compartilhar aqui hoje, né, na nossa conversa, de como é que o mundo ele respondeu a essa pandemia, né? Como é que ele reagiu, como é que ele vem reagindo, né? Através das experiências que eu tive e muito do que eu venho estudando, né? Porque foi um período de extremo aprendizado para mim que trabalho com empresas, trabalho com negócios, com tendências, com inovação. Então foi um período de imersão bastante grande. Nossa, imagina a tua experiência, né, Eliane? Tá chegando então aqui conosco o César, o Gilberto, o Vinícius, pessoal, obrigada. Então, assim, Eliane, nós falávamos antes do nosso bate-papo aqui sobre esse processo todo de aprendizado, esses problemas que geram novas soluções, mas de fato, como é que o empreendedor pode criar uma cultura de aprendizado dentro da sua organização, envolvendo o colaborador, ou seja, criando um ambiente, criando uma equipe, um processo para que, de fato, as coisas comecem a acontecer, né? Que se possa ter um diferencial diante desse momento tão desafiador para todos nós. Eu acredito, Jana, assim, que esse seja o grande desafio, né, que todos estejam enfrentando, né? Os empreendedores que têm equipe, os Uhum, empreendedores que não têm equipe. Então, assim, a gente vai trazer muito essa reflexão no sentido de que mesmo não tendo uma equipe, tu tem possibilidade de parceiros. Então, eu acredito verdade. que mesmo para quem seja autônomo, vale muito do que a gente vai estar conversando hoje, né? Eu sei, esse é um momento extremamente delicado, né? É um momento de muitos novos problemas, né? De muitas novas necessidades de solução. E também, né, Eliane, compartilhando contigo essa questão da volatilidade, da incerteza, da ambiguidade, ela traz algo que é muito desafiador. Tínhamos tudo muito linear e agora nós temos tudo muito volátil. Então, isso exige um preparo diferenciado para as pessoas, né? A gente falava assim, eu não posso negar o problema, eu não posso negar que eu tenho
um processo de mudança completamente constante na minha vida. E agora, como é que eu faço tudo isso para que a minha equipe também possa, junto comigo, abraçar essa causa, sabendo que o empreendedor ele tem consigo o fato de gerar mudança, de aprender, empreender, buscar novos resultados e como eu envolvo as pessoas nesse processo, né? Entendendo que o novo profissional também vai precisar se adaptar a isso e conviver com isso diariamente, buscando soluções práticas. Como é que a gente pode contextualizar isso para quem está nos assistindo, Eliane, para que as pessoas de fato consigam colocar na prática no seu dia a dia esse Uhum. processo? Acho que o primeiro ponto é observar que por mais que se tenha hoje uma dificuldade grande, onde a gente tem problemas é onde a gente vai buscar as nossas soluções. Uhum. O problema está em as pessoas não estarem mais indo até o nosso estabelecimento. Bom, essa é a problemática, é ali que a gente vai precisar observar com profundidade, identificar qual é a solução para aquilo. E muitas vezes, na maioria das vezes, quem está na linha de frente, enfrentando as problemáticas, é a nossa equipe. Então, o diálogo, a conversa se torna fundamental, né? Tem uma frase do Warren Buffett. Warren Buffett, ele é hoje o homem mais rico do mundo. Ele fica ali Uhum. disputando, né, com o Bill Gates, o posto. E o que que ele falou? Ele falou que na crise fica mais fácil a gente perceber quem está nadando sem roupas. Uhum. E eu considero aqui três pontos. Explica melhor um pouco desse nadando sem roupas, Eliane, para que a gente Isso, contextualize um pouco para a nossa realidade isso. aqui. O que que é esse nadando sem roupas nesse momento, né? São as empresas que não surfaram algumas ondas muito importantes, assim, que Aham. foi a do digital, Uhum. a da liderança e a da Entendi. humanização de empresas. Então, o digital ele envolve o quê? Ele envolve tudo isso que a gente vem vendo de relacionamento, de vendas voltadas, né, ao universo virtual. E Ali, Eliane, aproveitando essa questão do digital, né? Hoje se fala muito do pensamento digital, que as pessoas precisam pensar digitalmente, porque entende-se que sim, nós precisamos estar onde o nosso cliente está para que nós sejamos mais útil, né? E como tu percebe isso dentro dos ambientes atuais? Porque quando se fala em digital, parece que é algo muito distante, né? Que a tecnologia não está acessível a todos, que é muito difícil, mas de fato, no dia a dia do empreendedor, ele pode fazer algumas inserções, algumas mudanças que podem trazer resultados diferentes. isso, cada negócio vai ter as suas características únicas, né? O que a gente vê de forma geral, que veio trazendo uma série de retornos e vem trazendo há muitos anos, né? Porque a gente não fala agora do digital, a gente Uhum, já fala de e-commerce desde 1996. Então, por sim. isso, do estar nu nesse momento, né? Porque é algo que vem há muito tempo e eu acredito que essa aceleração da mudança vai inserir digitalmente quem não estava. E como é que a gente faz isso, né? A gente faz desde o ponto de vista de relacionamento com o cliente, que é fundamental hoje que esse relacionamento ele se dê no meio digital, as vendas, e também o arquivamento de dados, informações, a gente realmente ter um mapeamento, né, de quem é o nosso cliente, ter essas informações digitalizadas, contatar ele digitalmente, né, manter um Uhum. relacionamento mesmo se ele não esteja com a mesma assiduidade no teu ponto de venda. E interessante, né, Eliane, abordar essa questão de saber quem é o teu cliente, entender um pouco dos dados, porque fazer o cruzamento de dados e olhando para o teu cliente de uma forma detalhada, nesse momento pode trazer algumas soluções imediatas que podem gerar um resultado diferente, né, Eliane? E essa Uhum. questão do uso dos dados mesmo, do conhecimento, o que a gente pode perceber é que o empresário ele pode se empoderar mais disso e aprofundar isso no seu dia a dia. Com Eu bati um papo certeza. com a Marijane, que está nos acompanhando nesse momento, ela me falava Oi, Mari. exatamente sobre o que ela fez nesses últimos dias de diferente, do conhecer bem o seu cliente em profundidade, para poder gerar uma conversão maior, né? Isso também é uma inovação na prática, né? A forma com que eu trabalhava antes já não é mais da mesma forma, agora eu precisei mudar, precisei criar algo diferente para o meu cliente, dar um novo propósito, um novo sentido, e como ele despertar isso no nosso colaborador, na pessoa que está ao nosso lado o dia a dia. Isso. A gente tem aqui, Jana, eu quero começar contextualizando um pouco mais de quatro pontos muito importantes para a gente observar hoje na relação
liderança com a sua equipe, tá? Aham. Hoje a gente vive num cenário que talvez vocês já tenham ouvido falar que é muito baseado no VUCA. O que que é o VUCA? É a volatilidade, é a incerteza, complexibilidade Uhum. e a ambiguidade do cenário. Então a gente Entendi. vive num cenário extremamente complexo. Para Uhum. vocês terem uma ideia, esse termo VUCA, ele surgiu no pós-Guerra Fria. E hoje ele veio ganhando força novamente. Por quê? Porque é um cenário novamente muito semelhante a um pós-guerra. Isso vem se falando de diversos pontos diferentes, não somente econômicos, né? E com isso, uma série de mudanças vieram acontecendo. Importante a gente perceber que nesse cenário, quanto maior a complexidade, olha que interessante, um novo termo que vem surgindo. Eu acredito que seja bastante útil agora para quem está acompanhando esse movimento e busca Uhum. a sua especialização. A gente vem falando de um novo profissional, de um novo ser humano chamado gene especialista. O que que é o gene especialista, tá? Esse é um Uhum. termo do Silvio Meira. A gente tem um especialista, que é aquela pessoa que sabe muito de pouco. Então, os especialistas nas organizações. A Uhum. gente tem o generalista, que é aquele que sabe pouco de De muito. muito. Aham. Então, né, e agora, o que, que a gente vem valorizando muito, e muito provavelmente quem reconhecer esse termo vai passar a implementar no seu dia a dia, que a gente tem o gênio especialista, que é quem? Que é quem sabe, mas sabe o Uhum. suficiente e busca sempre saber de forma mais diversa. Isso Então, é bem importante, né, Eliane, porque isso traz uma questão de segurança psicológica que nós isso. comentávamos, né? A Uhum. equipe de alta performance, para que a liderança também proporcione esse ambiente para que a pessoa se torne um gênio especialista, como você falou, né? Então, Eliane, nesse ambiente de profundidade, de mudanças, né? No contexto da inovação, como é que a gente pode trazer para o nosso ouvinte como fazer esse processo de mudança acontecer, né, nesse momento, na prática, dando algumas etapas, alguns passos para que, poxa, saindo dessa live eu posso amanhã começar, ou hoje à noite já começar a pensar em alguns tópicos e, de fato, chamar minha equipe para conversar. Que dica você pode trazer para nós, Eliane? Tá, tem mais três pontos importantes para a gente reconhecer, assim, que são a gente cada vez ter mais confiança no funcionário, isso é fundamental para a gente gerar um cenário hoje de inovação, menos controle, mais confiança. Por quê? Porque hoje a gente pode trazer um comparativo, assim, Jana. As pessoas estão trabalhando mais home office, e mesmo que Uhum, não estejam, de alguma forma, a gente está tendo menor controle, a gente está tendo menor acesso. Isso é ótimo, isso é incrível. Isso vem trazendo uma tendência que já vinha acontecendo e a gente está tendo uma ampliação que é o quê? Vamos pensar quando a gente contrata um pintor para pintar a nossa casa. uhum, O que, que é o mais lógico? É a gente pagar ele por hora ou é a gente pagar ele por empreitada? O que, que né, soa mais lógico. Essa é a uhum. tendência das organizações também. É a gente trabalhar com menos controle de horas e mais controle de projeto, de metas, né? E dentro disso também, mas para isso acontecer, o que a gente precisa, né? A gente precisa de uma segurança psicológica para a nossa equipe. Com o que Uhum. está relacionada a segurança psicológica? É com a segurança de que o nosso funcionário vai poder ser quem ele é, porque se fala muito em ambientes organizacionais de que hoje a gente vem evoluindo para ambientes mais heterogêneos, ou seja, onde a gente possa contratar pessoas diversas, diferentes, né, de diferentes raças, Uhum. credos, opiniões. Só que se tu tiver um líder, né, que ele contrate as pessoas, mesmo não sendo, porque normalmente qual que é a tendência que a gente tem como líder, né? A gente tem a tendência de contratar pessoas muito parecidas com nós, que têm um Aham. perfil muito similar. Então a gente vai reforçar muito do que a gente pensa. Porque a gente vem falando hoje de heterogeneidade nas empresas para a gente evoluir? Porque a partir do momento que tu tem diferentes pensos, tu passa a ter também diferentes ideias Uhum. criativas. Só que se o líder não permite essa essência, não dá uma segurança de que, olha, tu pode te expressar, muito dificilmente a tua equipe vai conseguir
trazer as ideias que realmente são essenciais dela. Então, isso é muito fundamental, a gente ter a confiança em primeiro lugar Aham. e a gente dar uma segurança psicológica. Um terceiro ponto fundamental, né, que até o LinkedIn, ele, numa pesquisa de 2019, ele apontou como uma das características mais importantes, né, de um profissional hoje, é a flexibilidade cognitiva. O que que é a flexibilidade cognitiva? Que Uhum. depende de confiança e depende de segurança para se expressar. É a gente poder pensar fora da caixa. É a Uhum. gente permitir que a nossa equipe ela possa no dia a dia se expressar, dando também soluções, porque a nossa equipe muitas vezes que está no campo de batalha, Verdade, né? No né? contato no dia a dia com o No cliente, dia a né? dia, Com o fornecedor, e o quanto isso é importante, né? Poder ouvir o nosso cliente, que é uma ferramenta valiosa de dados, de informações, o próprio fornecedor, né? E esse momento que exige esse relacionamento, né? A Marijane está colocando aqui que ela acredita na tecnologia como ferramenta, mas ela acredita na força das relações e no diferencial das pessoas. Então, vem muito ao isso, encontro do que você está falando, né, isso Eliane? mesmo. E essa e também, né, uma pergunta que fica para que a gente possa também trazer aqui para o nosso ouvinte, para a nossa audiência. Como a gente faz com que as pessoas se sintam mais seguras, né, com toda essa incerteza que nós temos ao nosso redor? Como é que a gente pode proporcionar isso para o nosso colaborador participando desse processo de inovação, de criação conosco? Uma segurança não é uma instabilidade, mas está tudo bem e você vai conseguir se engajar nesse projeto comigo. Uhum. Como é que o empreendedor pode fazer isso, Eliane, nesse momento, trazendo para o negócio? Aí são algumas etapas que a gente vai estar trazendo ao longo da mudança, porque para a gente passar segurança, antes a gente precisa construir uma certa segurança junto ao que a gente está fazendo. Só que essa segurança psicológica, Jana, ela não é necessariamente uma segurança que tu diz para o teu funcionário assim: olha, tá tudo bem, nada vai acontecer contigo, o teu Aham. emprego não está em risco. Isso é iludir a pessoa que está trabalhando contigo. Não Eu, é esse tipo de segurança. É a isso. segurança que ele está num ambiente de confiança, de que as informações são trocadas Uhum, e que ele está junto podendo ajudar a recuperação do negócio. com Eu acho que essa é a certeza. principal segurança psicológica. Eu posso me manifestar dentro Aham. do meu conhecimento, dentro da minha experiência também que eu tenho aqui, e eu posso tentar ajudar. Isso vai tornar a relação muito mais leve. E aí passa também por uma questão de propósito de negócio, né? Eu acredito que essa segurança também tem a ver qual é o propósito do meu negócio, qual é o meu diferencial, como é que eu estou aberto a mudanças, eu estou entendendo o que está passando nesse momento, eu estou me desapegando daquilo que era uma verdade absoluta, que eu posso agora me desprender totalmente, buscar algo diferente, que nós batíamos esse papo anteriormente, Uhum. né? Falando do propósito do negócio e que o empreendedor precisa ter essa energia, essa vontade, essa busca do erro e do acerto o tempo inteiro. Agora, cada vez mais, né, Eliane? Ah, com certeza. Jana, assim, eu acho que é muito importante a gente revisitar o entendimento que a gente tem de organização e de negócio, para até ficar mais leve. Aham, Na minha, né, eu sou formada em administração, tenho mestrado em administração, e a gente sempre ouviu muito o conceito de que a organização, a empresa, o nosso negócio, ela tem como conceito, né, ser uma instituição que visa o lucro. Então, por aham, muito tempo, o foco principal dos negócios foi o lucro, né? Foi ser lucrativa e buscar o lucro. A partir do momento que a gente começa a humanizar mais os negócios, e a gente consegue ter uma consciência maior do que realmente é o negócio, a gente começa a perceber que as empresas, elas são feitas para servir. Empresas são grandes servidores de pessoas, são grandes servidores de problemáticas que as pessoas enfrentam, e a gente está aí como empresa, como empreendedor, para resolver essas problemáticas. A uhum, partir do momento que a gente tem essa visão de que nós somos servidores, o cenário muda. Porque se o lucro for objetivo, como o lucro vai ser objetivo? O lucro é consequência. O lucro é consequência de a gente servir muito bem, né, as pessoas que nos cercam. E se a gente simplesmente se fizer essa pergunta hoje, uhum. frente a todas as mudanças que estão acontecendo no cenário,
Como é que eu posso servir melhor? Como é que eu sirvo melhor essa pessoa, né? A nossa sociedade está toda em um momento de necessidades novas, a gente não sabe se está aí para explodir né, assim, uma crise, porque a gente está aí com a onda, né, do vírus, mas a gente não sabe Aham. até onde vai esse tsunami, a gente também está acompanhando esse movimento, né? Então, como é que a gente pode servir melhor? E esse servir melhor, Jana, eu quero chamar a atenção. Ele é uma pergunta bastante reveladora, né? E a gente só tem que ter um cuidado muito grande entre observar a oportunidade, né? Aham. A oportunidade, o senso de oportunidade e o oportunismo, que eles não conversam. Então, assim, como é que eu posso servir, ter oportunidades, Uhum. mas sem ser oportunista nesse momento também, realmente conseguindo dar o meu melhor, né? Isso, e para quem está chegando agora, a gente está abordando os assuntos da inovação através do engajamento de equipes, né, Eliane, onde as pessoas fazem a diferença, né, e trazendo essa questão de senso de oportunidade e oportunismo, Eliane, eu acredito muito que passa por entender qual é a jornada do meu cliente. Isso, Que muito se fala de jornada do cliente no ambiente digital, no ambiente de e-commerce, né? Mas a gente tem que entender que a jornada do cliente ela é muito ampla e ela começa a todo momento que o cliente tem um contato com a minha empresa com ou com o meu certeza. negócio, com a minha marca, né? Isso mesmo. Eu queria que tu explicasse um pouco mais desse entendimento da jornada do cliente, porque tem a ver com entender de pessoas, Claro, né? claro. E transferir essa qualidade de como eu posso ser mais útil hoje, como eu posso servir melhor, que também passa por um processo de inovação. Às vezes, com ideias bem simples, a gente consegue servir melhor o nosso cliente e trazer um refresh para o negócio. Explica um pouco mais sobre a jornada do cliente, Eliane. Isso, ações simples, mas que impactem, né? Essa que é a grande Isso, questão. Jana, eu acho que a gente pode trazer aqui, junto à jornada do cliente, as 5 etapas que a gente pode seguir nesse momento para um isso. processo de mudança acontecer, né? Porque se vocês tiverem papel, caneta, aí eu vou sugerir que vocês peguem papel, peguem Bem caneta, importante. porque a gente vai agora passar algumas etapas de processo de mudança para a crise. Tá? Isso é importante. Especificamente para quem quer iniciar um processo de mudança ou perceber o momento em que está. Tá? A primeira coisa que a gente está constatando muito, né? Eu venho tendo contato com muitos empresários, venho fazendo as minhas mentorias. O que acontece no primeiro momento? O que aconteceu no primeiro momento? Uma negação e uma paralisia. Ah, não vai ser tão Uhum. ruim assim, não tá tão ruim assim, eu vou esperar as coisas passarem e mudarem. Eu acho que a gente esqueceu de falar de um ponto importante que foi lá em relação à resiliência, né? Isso tem muito a ver com a Uhum. resiliência. Fala-se muito sobre resiliência hoje, nos dias atuais, da importância da resiliência para os profissionais. Aqui eu chamo a atenção para uma coisa, Jana. Resiliência é o estado, né, da física em que um corpo, ao ser impactado, volta ao estado normal, que não é a característica ideal para o momento atual. Uhum. Porque as coisas não vão voltar ao normal. Aliás, as coisas nunca voltam ao normal, porque a gente está numa constante mudança. Se a gente pegar os últimos anos, É né? verdade, O Eliane. número de mudanças que a gente teve em meio digital, nas questões internas de processo da empresa, não voltaram. A gente vai seguindo e a gente vai evoluindo. Então, a resiliência, especialmente nesse momento, não é uma característica que vai agregar muito ao profissional e o líder, tá? Primeiro ponto. Depois a gente tem a adaptabilidade, que é uma Uhum. outra característica. Ah, a gente se adapta ao cenário. Isso também não vai trazer inovação. Por Uhum. mais incrível que pareça, não vai ser adaptação esse momento que vai trazer, que vai distinguir, porque tem uma verdade assim que acontece realmente, tem muitos estudos que é nos pós-crise, pós-guerra, que a gente Uhum. tem as principais inovações acontecendo e empresas se diferenciando, né? Então, não é na adaptabilidade que está essa característica, não é a gente se adaptar ao que está acontecendo, adaptar o nosso negócio. Aham. Se a gente quiser realmente, e agora sim, agora é um desafio maior para quem está nos assistindo, se a gente quiser realmente inovar, se diferenciar, já que a gente está tendo que mudar, a gente está passando por um momento difícil, a gente tem que revisar o nosso negócio mesmo, talvez a gente tenha que lidar com uma outra característica, que é a mutabilidade. É a gente Uhum. mutar para algo novo. Nesse momento em que a gente encontra essa mutabilidade, é que a gente vai passar a ser, sim, os líderes da mudança, os inovadores. Então,
Resiliência, legal. Não, não vai trazer inovação. Sim. Adaptação também não. Então é na mutabilidade. Mas para a gente chegar nesse processo, a gente tem um caminho, tá? A gente vai trazer aqui, né, o caminho para mudança e para buscar oportunidades, que foi o que a gente preparou aqui para Com trazer, certeza. tá? Eliane, eu fico bem feliz com a interação dos nossos ouvintes, né, que participam conosco aqui. Simara, obrigada pela interação. Na semana passada também a gente conversou e debateu um pouco mais a partir do teu comentário, teu questionamento, né? Então, a Simara Pavan, Eliane, ela nos pergunta, na sua opinião, quais os maiores desafios das lideranças e suas equipes no sentido de enfrentamento dessa crise econômica e social para médio e longo prazo? Uhum. Vamos lá, eu vou guardar um pouquinho essa pergunta, tá? Para a gente dar andamento aos passos, daí eu acho que algumas questões da Tá ótimo. Simara eu vou trazer o apontamento, aqui vou respondendo ao longo dessa relação de etapas, E tá? aproveitando, Eliane, a Simara também coloca que ela gosta muito do conceito da antifragilidade, né? O antifrágil se beneficia das crises e se torna mais forte. Ah, com certeza, Porque com toda crise certeza. traz isso, né? Faz a pessoa tirar uma força da onde ela não tem e faz também com que os processos eles se acelerem, que era o que a gente comentava, né? Antes desse começo de bate-papo. Isso mesmo. Mas vamos para os 5 passos, então, porque senão o Vamos pessoal não lá. pegou papel e caneta, vai ficar com papel e caneta e a gente não vai estar Verdade, tá Eliane. passando ali o passo a passo. Vamos A lá. primeira coisa, então, que a gente observou foi uma negação. Então, o primeiro ponto Uhum. é não. Olha com muita atenção para as problemáticas que estão surgindo no teu negócio como empreendedor. Olha com muita atenção. De forma alguma nega, porque quanto mais a Uhum. gente conseguir reconhecer o problema, mais a gente vai poder buscar a solução para aquele problema. É bem ao Verdade. contrário. A gente negando, a gente não vai conseguir encontrar a solução. Agora, se a gente encarar o problema de frente, dizer, olha, esse problema está aqui, está comigo, está acontecendo no meu negócio, e a gente não sossegar enquanto não encontrar uma saída para Solução, né? aquilo, e Uhum. aqui tem duas questões: tem o desapego, que a gente já vinha fazendo, que muito provavelmente muitas coisas que a gente vinha fazendo talvez até já precisassem de uma mudança. Isso é aceleração, né, da Da mudança, mudança. mas são as Uhum. tendências, era o que já vinha acontecendo, né? Então, assim, talvez tinham coisas que já estavam ali no negócio e quem é empreendedor sabe que a gente sempre tem melhorias a fazer, tem coisas que a gente vai empurrando com a barriga, deixa mais um pouquinho, assim, e agora é momento de não deixar mais, né? Então, é desapegar algumas questões e ter positividade, ainda na nossa etapa um, tá, Jana? E ter essa Sim, com certeza. positividade Muito importante. de acreditar que a mudança vai ser melhor, que a gente vai sim, frente a um problema, encontrar uma saída. Porque o negativo nem inicia um processo de inovação e Sim, já mudança. bloqueia antes dela acontecer, né? Porque se ele já vai dar, se já é negativa, né? O É, pensamento, lógico que não vai dar certo. Então, não vai mudar. Então, essa positividade, Jana, é muito importante. Então, o primeiro passo, a gente não negar o problema, a gente encarar o uhum, problema de frente, sem apego e com positividade. Segundo passo, tá? A gente observar bem, conhecer bem o nosso negócio, tá? Depois, quando a gente vê as oportunidades, também esse passo vai vir. Então, assim, fazer um reconhecimento de caixa sério, claro, transparente para nós uhum. mesmos. Até onde eu aguento, de que forma eu aguento, eu tenho possibilidade de investimento, eu estou aqui já sem oxigênio para sobreviver nesse Muito período. importante mesmo. Então, ter essa clareza para ver até que ponto a gente vai poder buscar uma mudança, uma inovação. Então, ter clareza de caixa, tá? Terceiro ponto, não agir sozinho. Eu acho que Uhum. hoje a gente vive num momento psicológico tão de tanta pressão que se o empreendedor, se o líder buscar saídas sozinho, vai se Uhum. tornar tão mais pesado. E outra, o profissional sozinho, ele acaba não tendo trocas e vivendo num medo maior, né? No medo de não conseguir levar a solução para a equipe, não conseguir levar a solução, né, para aquelas pessoas que dependem do sustento da sua família, do seu próprio negócio. Uhum. Então aqui vem mais uma vez a questão de trocas, né? O compartilhar, quando a gente fala de compartilhar com o funcionário, é compartilhar também os problemas. Isso Uhum. gera um estado de confiança na empresa e de inovação. Inovação é colaboração. E não é só quando está tudo bem, é quando as coisas não estão bem também. Então agora é momento de É fazer o quê? verdade. Agora é Uhum. momento de falar com parceiros, agora é momento de falar com clientes, agora é momento de falar com concorrentes.
os concorrentes estão no mesmo cenário que a É porque gente. tá todo mundo no mesmo barco, né, Eliane? Isso. Então, os concorrentes eles são muito importantes, talvez, nesse momento para trocas. Eu já tive casos de empresários que eu acompanhei que tiveram negócios fechados com concorrentes nesse momento de Com crise por certeza. questões relacionadas ao baixo fornecimento, ao não acesso a Uhum. clientes. Então, é uma oportunidade bacana. Para a gente encerrar, então, né, que a gente já está no nosso terceiro passo. Então, o primeiro é não, né, Não não negar os negue, problemas. depois conheça bem o seu caixa, depois observe, não haja sozinho, resolva e não venda. Isso O mesmo. discurso agora é de resolver problemáticas e não de venda. As estratégias de venda, argumentação de venda, negociação, não é o Uhum. momento para isso. Agora é o momento para ter empatia e ver de que forma a gente consegue resolver melhor. Com certeza, eu ainda ia incluir, Eliane, com todo esse movimento, desses 5 passos que você falou, a questão da intensidade e da agilidade. Porque nessa correção de rota, nessa mudança, é preciso agir com intensidade e agilidade para não perder o timing, Eliane. E como que é um desafio muito grande fazer isso na prática, né? Como eu não vou perder o timing, como eu vou agir com a intensidade que precisa no momento em que eu tenho que ter essa empatia, essa emoção e Isso. saber como transferir, como me comunicar corretamente com o meu cliente. É desafiador, né, Eliane? É isso mesmo. E por fim, então, né, após ter essa comunicação mais empática, o nosso último passo é agir de forma intensa, Uhum, né, depois que se identificou ali o caminho, a oportunidade, que até vão ser os próximos passos, e ágil. A grande sacada hoje de quem for ágil. Tem empresas que já no começo de março iniciaram seus processos de mudança. Por com quê? certeza. Porque o tempo não parou nesse período. Uhum. E as mudanças foram muito mais rápidas do que qualquer outro momento. Então, se em outros períodos já era importante que a empresa fosse ágil, eu acredito que agora, nesse Mais momento, ainda, a né? agilidade ela vem com muito mais força como um diferencial assim competitivo para o negócio. Verdade. Eliane, temos a interação do Marcos Tracalossi, né? Então ele fala o seguinte: gosto muito de você, então esse momento de travessia, como eu chamo, é muito importante para carregarmos nossa bagagem para um novo normal. E sobre essa questão de ver de verdade nossa realidade, penso que não podemos tomar diagnósticos dos outros para a nossa realidade. Nossa verdade é só nossa. Não podemos ver verdades dos outros como nosso. E é muito importante isso que o Marcos fala, porque isso é autoconhecimento, é ter conhecimento do propósito do negócio e fazer com que isso também se compartilhe pela equipe, né? Não só nos momentos de comemoração, mas no momento de arregaçar a manga, né? E trabalhar de fato na prática como fazer esse enfrentamento, né, Eliane? E E aqui talvez, Ana, já responda também, né? Obrigado, Marcos, pela interação. Também gosto muito de ti, te admiro muito. Marcos participou com a gente aí dos nossos movimentos para é, empreendedores, foi muito bacana. E com certeza, cada um tem o seu momento único. E quando a gente for ver, né, os passos para observar as oportunidades, né, que o mercado tem, esse é o primeiro, tá em número um também, assim. uhum, A gente se reconhecer, a gente conseguir identificar quem realmente a nossa empresa é e como ela pode ser útil. E aqui também talvez a gente já responda, Simara, porque nesse momento, olha que coisa mais interessante que acontece. As duas maiores dificuldades que os líderes estão tendo hoje, tá? Que os empreendedores estão tendo hoje, é se reconhecer no mercado, uhum, se reconhecer e saber quem eu sou realmente, como eu me diferencio, por que eu sou realmente útil, por que a minha empresa realmente precisa existir nesse cenário. Que tem a relação completa, que tem uma relação muito íntima com o propósito. uhum, Onde é que muitos empreendedores hoje estão se debatendo assim, nessa não resposta de qual que é o seu propósito, a sua missão, o que, que nos faz sair desse universo de competição por custos e nos coloca num servir esse mundo, esse contexto que a gente está inserido. com Então, certeza. talvez, e aí tem uma relação completamente próxima com a equipe, porque se a equipe não identifica exatamente qual é a nossa função, nosso propósito, os nossos diferenciais como negócio, fica mais difícil, né, Simara, ela engajar,
Talvez essa seja a grande dificuldade atualmente, num cenário em que as pessoas expandiram consciência, né? A Sim, equipe, funcionários, expandiu consciência, busca maior significado no seu trabalho, na empresa, né? Que presta também, né, os seus serviços, porque os nossos funcionários também prestam seus serviços para a empresa. A maior dificuldade, talvez, de engajamento é essa, é ter clareza do que é esse negócio no mundo, de que impacto está gerando, qual que é o propósito. e isso também traz uma reflexão, né, para que nesse momento nós possamos encontrar novas oportunidades, né? E como nessas oportunidades pode, como o empreendedor pode se reinventar, fazendo esse encontro da verdade consigo mesmo, com o seu negócio, né, Eliane? Nós conversávamos aqui sobre o mapeamento de alguns pontos que é bacana, quem está nos assistindo e quiser colocar na prática, pode anotar também. Isso é bem interessante, esses pontos que a Eliane traz, que eles são para serem colocados em prática e para provocar algumas reflexões nesse momento, em que é desafiador para todos, todo mundo está no mesmo barco, né, Eliane? Então, como a gente pode orientar e colocando um passo a passo de como identificar essas oportunidades e gerar esses movimentos positivos e sabendo, né, Eliane, que o resultado ele não é estanque, ele pode ser modificado. E você pode estar olhando e revisando e revisitando e mudando diariamente se quiser. Porque é isso que a gente vai precisar cada vez mais, adaptabilidade a esse novo cenário. Uhum. Então vamos contar então, Helene, vamos comentar quais Vamos, são esses passos? vamos. Como é que a gente encontra oportunidades para o nosso negócio, né? Porque a gente ouve muito, né? Sim. Ah, ó, encontra oportunidades, encontra oportunidades. Então, eu reuni 6 passos baseados em metodologias, tá? Para trazer aqui para a gente. Então, o primeiro é identificar quem nós somos e como é que a gente pode ser útil. Então, qual que é o nosso diferencial? Uhum. Eu conheço realmente o meu mercado para saber isso. Quais são os meus pontos fortes realmente, diferenciais, pontos a melhorar. Então, se a gente conseguir responder isso, quem somos e como podemos ser úteis, a gente já tem o primeiro tema de casa cumprido como empreendedor e como É negócio. verdade. O Uhum. segundo ponto é acredite no que você oferece. A gente, como empreendedor e como equipe, a gente tem que ter uma crença muito grande no que a gente está oferecendo, Uhum. né? De que realmente aquilo vai fazer diferença na vida da pessoa e pode ser o que for, tá? Não necessariamente a gente pensar em grandes produtos com grandes propósitos, não. Muitas vezes a gente entregar bem uma pizza, a gente está cumprindo o propósito de estar levando um sorriso, de estar levando uma, uma palavra de alento para aquele momento, para alguém que estava, por exemplo, em pandemia, trancado em casa, Ou tornando aquele educação. momento especial, né? É muito de experiências, né? Então, a gente saber o que a gente oferece, qual é o propósito que a gente oferece, é fundamental para que a gente consiga, a partir daí, buscar oportunidades nesse mercado, né? Nos conhecendo muito bem, além de conhecer o mercado muito bem. Então, o terceiro ponto é realmente entender o nosso valor. Uhum. Como a gente é valoroso para esse mercado? Né? Em que momento a gente está entendendo os momentos, as etapas que a gente vive, né? Mas sabendo do nosso valor. Quando a gente reconhece o nosso valor, Jane, Uhum. isso é magnético. As pessoas começam a se atrair pela gente. Quando a gente se conhece, tem esse autoconhecimento como negócio, tem um propósito claro e a gente consegue valorizar isso como empreendedor, como líder e como equipe, a gente passa a atrair pessoas que se interessam pela gente. A gente passa a ter mais parceiros, a gente Uhum. consegue ter parcerias mais interessantes, a gente consegue ter clientes que realmente estão com a gente porque estão nos Sim. valorizando, estão nos percebendo, né? Então, Quer aqui dizer que vale aqui a gente pode ampliar o networking, porque realmente a gente conquista mais aliados, né? É porque esse nível de confiança sobre o que eu entrego, ele está tão enraizado na cultura, em mim, nos colaboradores, que isso também ele transpassa as fronteiras da comunicação, né, Eliane? É isso que você está querendo trazer para esse ponto, né? perfeito, perfeito, Jane. E aqui vai estar sempre tudo muito relacionado ao servir, né? O como eu posso ajudar você.
isso vai estar trazendo as pessoas para próxima. A Uhum. gente não simplesmente, lembra que a gente falou da venda, não é momento para Sim. vender, mas como é que a gente aproxima, como é que a gente pode servir o outro, como é que a gente pode ajudar o outro, é o que fecha assim nesse terceiro ponto. E até porque, assim, é muito o relacionamento, a confiança, a credibilidade, né? Não é uma simples entrega, é a solução de alguma dificuldade que a pessoa está tendo naquele momento, né? Como eu posso ser mais útil hoje? Isso mesmo. Então, aqui o quarto é buscar novas possibilidades, né? E aqui está Uhum. muito relacionado a quê? A conversa com a nossa equipe, a conversa com os nossos parceiros, aqui é onde a gente vai estar explanando. E uma oportunidade muito grande que a gente tem aqui de ver novas possibilidades é o quê? É mapeando a jornada do cliente. Que nós É falávamos anteriormente, né? isso, é mapeando essa jornada do cliente, onde é que a gente tem todos os pontos de contato do cliente com a gente. Ali, a cada ponto de contato do cliente, a gente pode ter uma nova oportunidade, né, Uhum. de identificação de como é que a gente pode estar melhorando, desde a nossa atração, até a nossa entrega, até o Sim. nosso produto, o nosso serviço. Uhum. A gente faz muito pouco essa organização, né, de jornada do cliente, de É, eu diria essa mapeamento. observação, né? Porque a partir dessa observação, você colhe novos insights que te proporcionam uma mudança na prática, né, Eliane? Porque Isso. o cliente dá muita resposta para a gente, né? Ele pode até não falar, mas na atitude, no comportamento, ele consegue dizer muita coisa, né? Essa era uma live que eu abordei na semana passada com a presença da Cris Romanha, né? Que é nossa parceira Sim, também de trabalho, sim, de vários projetos. E eu acho que é muito, querida. muito interessante a questão do consumidor, né? Estarmos atentos, estarmos no canal que ele quer conversar com a gente, conhecer a fundo o nosso cliente faz a diferença para o negócio. É, empatia, né? Sensibilidade, realmente, Jana, muito bem Verdade. colocado. Até a Simara fez uma outra colocação, né? Então, essas crises de grande impacto trazem esses questionamentos aos empreendedores: a utilidade, o propósito, o engajamento, a responsabilidade. O maior beneficiado será o consumidor. E de fato, né? E no caso de ele sendo o melhor beneficiado, porque a gente está servindo bem ele. No Com momento que a gente certeza. serve bem ele, a gente tem essa moeda de troca, de ele permanecer com a gente. De indicar para mais pessoas Isso e fazer a mesmo. roda girar, criando um cenário mais próspero, né? Isso mesmo. Então, por exemplo, né, na jornada do cliente, a gente tem aí exemplos da rede hoteleira, por exemplo, mapear com clareza a Uhum. jornada do cliente, né? O quanto ela pode ter pontos de contato mais digitalizados, por exemplo, a gente chegar e preencher um papel quando a gente chega na recepção, é uma coisa que a gente não vê em todo lugar. Será que hoje, nessa economia, né, no layout que a gente tem, será que é o ideal? Postos de gasolina, supermercado. E são todos os pontos de contato que podem estar trazendo aí novas possibilidades, né? É, com certeza isso passa por um exercício de observação, de empatia, gerando algumas questões práticas e de fácil implementação, onde o cliente vai se sentir melhor servido, né, Eliane? Uhum. A partir daí tem um plano de ação, Que é o né? nosso quinto passo, né, pessoal? Aberto, isso, e permanecer aberto, né? Agora dizem muito que a gente está desenvolvendo o nosso plano de futuro no futuro. É, muito Por isso. isso a grande dificuldade e a necessidade de agilidade, né? É Porque o porque futuro chegou e a gente estava ainda desenvolvendo os nossos planos para 2020, já chegou 21, 22, então. muita coisa foi antecipada, né, Eliane? E o quanto isso gerou de novas possibilidades, né? E essa adaptabilidade com agilidade, né, Eliane? Isso mesmo. E o último ponto é não deixar de sonhar. Eu acho que as oportunidades estão muito aí. E a gente tem muitos exemplos disso. Né? A gente tem, por exemplo, eu sou da opinião de que é melhor que a gente tenha um grande sonho, um grande objetivo como negócio, como empresa, que a gente tenha um grande propósito. E nesse ano, ou em qualquer ano, a gente alcance Uhum. 5%, melhor do que ter um sonho, um objetivo medíocre e alcançar os 10%. Por quê? Porque aquele grande sonho vai estar nos fazendo andar e cada vez evoluir mais e não nos trazendo uma zona de conforto, né? A Uhum. gente tem aí o Elon Musk, ele fala que se ele não estiver morando em outro planeta quando ele morrer, ele não teve sucesso nos negócios. Por quê? Porque ele tem um objetivo que É, é povoar Marte. Agora, mas pra gente ver, ele falou: olha, demorou 18 anos para mim conseguir lançar, né, o sim, SpaceX com né, o uma foguete lá com a missão, empresa né? dele. 18 anos para ele conseguir realizar essa parte do O sonho sonho dele. dele. Então, olha como ele é motivado. Então, a gente não deixar de sonhar. O mundo vai continuar existindo, as pessoas vão estar aí.
e vai ser a nossa positividade e o nosso olhar, inclusive sonhador, de que vamos sim ter um mundo melhor e um mundo onde a gente sobreviva com negócios mais conscientes, com produtos e serviços mais conscientes. Isso é muito importante para a gente conseguir seguir. E eu acho muito importante também, Eliane, que nós conversávamos, é a questão da, não é uma questão de tendência, mas sim é você olhar para o seu mercado e identificar o que de fato pode acontecer daqui para frente, né? E tentar antecipar essas pequenas mudanças para que quando de fato as coisas aconteçam numa proporção maior, você não precise ser impactado duramente e tem que repensar rapidamente, né? Você já pode ir implementando pequenas mudanças. Você falava do plástico, né? Não vamos esperar uma legislação ambiental para poder fazer algumas mudanças que, de fato, vá trazer uma melhor qualidade de vida, vá trazer um impacto mais positivo na sociedade. Eu acredito muito nisso, né? A questão Isso. dos impactos positivos que a gente pode gerar, não só na sociedade, na comunidade, nos nossos clientes, né? No ambiente onde a gente atua. E para isso não precisa de grandes ideias, né? Precisam de pequenas ideias que funcionem e que façam sentido. Isso, tá aí a diferença da inovação disruptiva e da incremental, né? Aham, Porque a gente muitas vezes os negócios, inovação é para pequenos. Porque se a gente for ver, todo grande já foi pequeno e se valeu de verdade. diferenciação e de inovação para crescer. Então, se a gente adotar a inovação incremental, que são melhorias, não são necessariamente disrupções do nosso negócio, a gente vai começar a entender melhor o método da inovação, o processo, os benefícios, a nossa equipe também vai ficar mais próxima disso, e com o tempo a gente vai ter uma cultura de inovação acontecendo, e a inovação disruptiva, ela vai acontecer Naturalmente, naturalmente. justamente, né, Eliane? Então, a gente tá, a equipe está me falando que a gente está quase nos minutos finais da Tá nossa live, ótimo, né? Então, eu acredito que seja interessante, Eliane, compartilhar alguns cases que você mapeou, ótimo. né, a respeito de algumas empresas que se reinventaram nesse momento, seja através da oferta diferenciada de produtos, seja através da comunicação. E, Eliane, queria também trazer para um momento, né, eu que faço parte do segmento de turismo e que fomos duramente impactados e que sim, a gente está entendendo o momento do nosso cliente com empatia, com responsabilidade, né? Queria que você começasse por esse exemplo, né, que nós conversávamos a respeito da Grécia, o quanto a comunicação empática ou entender o momento do cliente ele pode gerar uma diferença muito grande, né? Para as marcas e para as empresas como um todo, e depois também trazendo alguns cases que também se aplicam aqui à nossa região, que também vive muito dos móveis, né? Que são Uhum. referências mundiais. Isso. Como o case que a gente teve global foi a Grécia, que já no começo de março eu recebi informações, news, falando claramente, olha, aqui é lindo, é maravilhoso, eles já estavam com material muito bonito, porque a Grécia é incrível, mas com a informação, olha, agora fique cada um se cuidando na sua casa e após o serviço passar a gente se encontra. E eles foram muito empáticos nesse sentido, Uhum. de acolher o momento, acolher a segurança, né? E após eles estariam recebendo. Tanto que agora eles já estão abrindo. Então a comunicação da Grécia foi, eu acho que um diferencial grande, assim, que muito provavelmente eles vão estar colhendo os frutos, né? Um pouco diferente da Itália, que teve um posicionamento um pouco diferente, assim. Eu diria não empático para Não aquele momento, empático, né? isso, dizendo, olha, tá tudo bem aqui, e a gente que estava lá sabia que não estava. Então, acho que isso foi interessante. Mas a comunicação ela pode permanecer agora, assim, mesmo que não se possa. A IKEA é um grande exemplo, assim, que eu Uhum. acompanhei a IKEA da Itália e de Paris. Na Itália, eles estavam podendo fazer vendas online e entregas, mas em Paris, eles só podiam fazer a venda, não podiam entregar. Então, as entregas Uhum. ficaram só para depois da pandemia. Mas mesmo eles não podendo fazer as entregas, o que eles fizeram? Eles mantiveram uma comunicação extremamente próxima com as pessoas. Então, o que a gente tinha nas news, né, que eram bissemanais? A Uhum. gente tinha um acolhimento, sempre tinha uma mensagem positiva. Eles identificaram as dores dos clientes que estavam em casa. Por exemplo, os apartamentos não são adaptados para as crianças. Como é que você vai poder adaptar assim que abrir? Né? A gente está sentindo falta do verde, o que a IKEA tem, né, de verde. Então, eles fizeram uma comunicação tão redondinha que fica Uhum. fácil, sabe, Jana, a gente entender por que quando abrem lojas assim, As filas se as filas formam. são quilométricas, né? Porque é tanta
é tanta É tanta proximidade, sinergia, isso. né, com o teu cliente que tu passa a conhecer detalhes da vida dele e trazer soluções para aqueles novos problemas que se apresentaram, né? Isso Porque o que eu digo mesmo. assim, é um encontro consigo mesmo, né? As pessoas se voltaram mais para casa e isso faz total sentido, né, Eliane? Como eu É, posso ser mais útil na vida do meu cliente hoje, nesse momento? Essa é uma é. pergunta que é ser implementada diariamente, É, né? como é que eu posso servir melhor? E teve uma outra empresa, a Linshuan, que é uma empresa chinesa, que ela é uma lojinha de cosméticos, né? Aham. Então ela pode ter esse modelo adaptado de forma muito Eu não fácil. conhecia, Eliane, conheci a partir da tua comunicação, eu fui pesquisar um pouco, né? E de fato, achei genial o que ela fez, de uma Genial. forma simples, econômica, que proporcionou um crescimento gigantesco, né? Isso, eles cresceram. Em dezembro, ele tinha um faturamento X, em março, pós-pandemia, pós-lockdown, lá na região de Wuhan, eles Aham. tiveram 200% de crescimento. Então, e o que que eles fizeram? Eles aproveitaram os recursos internos. Eles pegaram as próprias funcionárias, treinaram elas para que elas fossem influencers digitais. Então, Aham. fizeram todo aquele trabalhinho, né, de como é que se treina, como é que se conversa, como é que se grava, fizeram Instagram para elas e elas eram as responsáveis por conversar com os clientes. Então elas já conheciam os clientes, Aham. elas já sabiam das necessidades, elas já conheciam os produtos e E não. Eliane, até ia te falar, se elas não conheciam, elas passaram a conhecer melhor, né? Porque o canal de comunicação ficou muito mais próximo, ficou muito mais aberto. Quer dizer, eu sou igual a você, eu não tô querendo te empurrar nada. Não, na verdade, eu tô querendo te deixar mais bonita, né? É, Aumentar a tua autoestima, a tua confiança. É uma relação de proximidade, de conhecimento. é. E não foi simplesmente, né, Joana, abrir a tecnologia não resolve, como a Maeli falou, não foi simplesmente, eu vou abrir um canal de Isso, vendas. justamente, não é a tecnologia que resolveu. Não, foi utilizar bem o ser humano que está ali, para o ser humano Justamente. conversar, a equipe veio Para junto criar na essa solução. proximidade, né? Isso mesmo. Que bacana, né, Eliane? E na parte da preservação de vida e de saúde nem se fala, né? Que hoje é uma das áreas que mais crescem, a parte de educação também, né, Eliane? Que foi É, profundamente transformada e com certeza vai ter outras tantas coisas se modificando, né? nossa, De fato, quero agradecer, né, Eliane, a tua eu que presença. A gente poderia agradeço, ficar mais imagina. tempo aqui Ai, passou rápido. batendo um papo, trazendo mais coisas para compartilhar com vocês. Agradeço a todos que interagiram conosco, né, pelo canal de comunicação do SIC. Espero ter conseguido responder. Repassamos por todas as Tá perguntas ótimo. aqui da Simara, teve o Marcos também, né? Várias interações aqui conosco. A Legal. gente agradece a todos que puderam estar compartilhando esse momento. Eliane, gratidão também. E caso vocês tenham mais perguntas, alguém queira fazer uma interação, nós ficamos à disposição, né, nos nossos canais, Eliane. E Isso. esses momentos desafiadores também trazem novos aprendizados. Isso mesmo. Eu tenho, inclusive, um Instagram, Jana, Ah, que que bom. eu diariamente eu estou atualizando com informações, com dicas para empreendedores. Então, se alguém quiser seguir, é @elianezanluc. E lá todo dia eu tô fazendo Ah, lives é com verdade. reflexões, porque na verdade, desde o começo de abril a gente começou o movimento, até o Marcos Fracalossi, ele participou, ele foi o primeiro Uhum, palestrante. A gente fez um movimento Empreendedores Fortes. Por quê? Porque a gente percebeu que ia ter uma carência de liderança, né? Liderança uhum. no sentido de ia ter muita mudança, muita pressão, crise econômica, crise de saúde, e os líderes, eu gosto muito de falar assim que nós, empreendedores, nós temos uma função muito importante nesse momento. Porque se a gente for fazer um comparativo simples, mas importante, os médicos, os enfermeiros, os pesquisadores, eles estão todos lá na frente de batalha. E eles estão lá com toda a garra, buscando Uhum. soluções, sem negar, conversando com a equipe, trocando ideias com o mundo inteiro para ver qual é que vai ser a solução para a crise sanitária e para a crise de saúde que a gente está vivendo. O empreendedor, por mais difícil que seja esse momento, ele também tem essa função de Uhum. buscar soluções. Por isso que a gente não pode negar o momento e a gente tem que vir com muita força e a gente precisa achar força na nossa equipe, nos nossos parceiros, nos nossos concorrentes. Agora é hora de a gente estar lá na frente, como estão os médicos, só que a gente está numa área um pouco não Sim. é a área da saúde, mas é a área da economia que está muito relacionada, porque vai ser das nossas ações, das nossas atitudes e dos nossos movimentos que também a gente vai ganhar aí uma sobrevivência da sociedade, dos nossos Uhum. funcionários, inclusive
do ponto de vista de saúde, né? Então, acho que é muito importante essas conversas, esses diálogos, para que a gente possa E se apoiar, e até se né? aproximar mais, né? Porque, como eu falei no início da nossa live, nós estamos todos no mesmo barco e nós precisamos, de fato, se unir e buscar essas inspirações, essa energia para criar movimentos diferentes, que com certeza trarão novos resultados, né, Eliane? Isso Então, de mesmo. fato, eu te agradeço muito por ter aceito esse Eu convite, que Eliane. agradeço, Jana. Foi um Foi um bate-papo, prazer. espero que tenha trazido coisas diferentes, que a gente possa ter dividido um pouco mais das nossas experiências também com todos vocês. Gratidão ao Centro da Indústria e Comércio de Bento Muito por obrigada, esse momento. Muito realmente. obrigada. Obrigada, Jana. Ótima Obrigada, semana. pessoal. Obrigada, obrigada. Obrigada. Fechou. Só clicar em terminar, meninas. Sim. Tá.